Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luciano Novaes. Nós vamos estar começando mais uma live pelo Grupo Novaes. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho de perdas em sistema de distribuição de água. Vamos ter o convidado Alexandre Pierre, que é um dos diretores do Departamento de Água e Esgoto de Araraquara. Vamos esperar o Pierre estar entrando. Boa tarde, pessoal que já está com a gente aí. Só testando o som, verificando se o som está funcionando certinho. Vocês me dão um sinal aí, a cena, se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem. Vocês podem só me dar um retorno aí se estão me ouvindo bem. O pessoal que já entrou na live, dá um joinha aí se está ouvindo bem. Positivo, o Lucas já deu um joinha, Luana também já deu um joia. Só aguardando, o nosso convidado de hoje já está entrando. Olá, pessoal, mais um minutinho só, nós já vamos começar a live. Estou aguardando o Alexandre Pierre, engenheiro do Departamento de Água e Esgoto de Araraquara. Olá, Alexandre Pierre, tudo bem contigo? Olá, boa tarde, Luciano. Um grande abraço para você, sua equipe. Um abraço aí aos internautas, né? Isso mesmo, muito bom, muito bom. Pierre, inicialmente gostaria de agradecer muito você ter aceitado o convite de estar aqui na tarde de hoje, que a gente possa estar trocando conhecimentos técnicos e estar passando esses conhecimentos também para as pessoas que estão do lado de lá nesse momento tão difícil de pandemia, que faz com que a gente fique mais dentro de casa, então poder compartilhar conhecimentos técnicos e estar difundindo isso é sempre muito saudável, né, Pierre? Então, inicialmente, obrigado mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa discussão. Lembrando que o Grupo Novaes, toda sexta-feira à tarde, faz lives, né, com algum profissional, alguma área específica do saneamento e de arquitetura, e com isso a gente está conseguindo ter um hall de amigos aí, técnicos, está compartilhando conhecimento com a gente. Então, gostaria de te passar a palavra, e mais uma vez, obrigado, e que você possa estar falando um pouquinho para nós aí, enquanto as pessoas estão entrando, da sua experiência profissional, da sua formação. Fala um pouquinho para a gente conhecer um pouco, Pierre. Muito bem, Luciana. Primeiro, nós aqui que temos que agradecer, em nome de mim, o Alexandre Pierre, em nome do Departamento de Água e Esgoto de Araraquara, essa atitude inovadora que o Grupo Novaes está tendo, no momento que é muito importante, né, a troca de informação, principalmente na nossa área saneamento, né? Na nossa área, um pouquinho que nós vamos conversar hoje sobre perdas, falar um pouquinho sobre cidade inteligente, a ação de perdas, né? Então isso é extremamente importante. Então, só poderia vir de uma pessoa inovadora do seu grupo aí. Então, meus parabéns, né? Parabéns também a quem está ouvindo aí, que está dedicando um pouquinho desse tempo, tá? Nós vamos estar aprendendo junto. Alexandre Pierre, ele é engenheiro civil, formado na USP de São Carlos. Sou especialista em gerência de cidades, sanitarista e em saúde pública. Trabalhei também com consultoria no Departamento de Água de Araraquara. Já trabalhei na engenharia, trabalhei como gerente de engenharia. Nos últimos anos fiquei como gerente do controle de perdas. Nos últimos 5 meses estou ocupando o cargo hoje da diretoria comercial e relações institucionais dentro deste novo DAI, dentro desse novo conceito em tratar de cidade inteligente, onde nós estamos unindo o comercial com a gerência de controle de perdas também. Estamos inovando nesse aspecto de visão. Excelente, Pierre, excelente. Isso daí vai dar um bate-papo muito bacana, porque a gente está trazendo hoje aqui um profissional que tem um conhecimento prático muito bom, além de ter uma gestão muito boa pelo tempo de vida que já tem aí pelo DAI, né, Pierre? Então vai ser excelente.
Pierre, falando como o nosso tema é parte de perdas de água em sistema de distribuição, né? A gente identifica que a média hoje das perdas de água nos municípios brasileiros é em torno de 40% a 50%. Se a gente for pensar que hoje o sistema de abastecimento de água é uma indústria em que ela produz água, ou seja, o que ela vende é água, e ter 40%, 50% são índices altíssimos. Se a gente leva isso para uma indústria automobilística, por exemplo, se cada 100 carros que produz se perde 40%, não se torna sustentável, né? E por que a gente... Aí eu te faço a primeira indagação aqui para a gente começar o nosso bate-papo, o nosso debate. Por que as perdas são tão altas assim nos sistemas dos municípios brasileiros, Pierre? Olha, Luciano, primeiro assim, é muito difícil falar em comparar municípios. Cada município tem o seu plano de ação, cada município tem o seu plano diretor, cada município tem a sua diretriz administrativa, né? A perda realmente ela é preocupante, tá? Mesmo porque hoje, né, água no futuro escasso, tá certo? Vai ser a moeda de troca mais cara que nós vamos ter. E quando nós falamos de água, nós falamos de vida, né? Então, a nossa vida tem que ser muito bem valorizada. E esses índices hoje eles são altos por dois grandes motivos, né? Ou perda física ou perda comercial. Em muitas cidades, nós temos uma perda física grande, né? Muitas vezes até por não ter um plano diretor correto, por não ter uma ação correta, tá certo? Por não ter uma continuidade do serviço. Esta é um diferencial muito grande, né, de uma autarquia que nem Araraquara, que tem uma continuidade técnica nos serviços que são realizados, mesmo mudando a administração ou não. Isso é importante, né, de ter. Então é difícil falar um pouquinho, olha, nessa cidade é isso, ou comparar. É mesmo quando se compara a tarifa. O pessoal compara muito a tarifa. Na cidade tal, a tarifa é X. Na cidade Y, a tarifa é X mais Y. É difícil de comparar. Cada um tem a sua administração, tem as suas dificuldades. Tem cidades que têm captações superficiais um pouquinho mais hoje complicadas, né? As cidades com aquífero, no caso de Araraquara, ou cidade como Araraquara, que eu tenho superficial, tenho mista. Mas que beleza! Não é tão fácil assim não, né? Tudo tem um custo. Hoje, exclusivamente em Araraquara hoje está desenvolvendo o seu plano diretor de água, novamente, né? De tempo em tempo tem que ser refeito, junto com o plano de seguridade da água, que é uma exigência que eu acho super importante. E entre os debates que eu falo, até para poder falar de consumo, né, olha, o consumo da cidade é 203 litros por habitante dia. Eu falo, não é. Né? Não é porque eu tenho, o meu maior problema é perda comercial. Hoje eu estou com 110 mil hidrômetros, eu teria que, para ficar em ordem, em torno de 40 mil hidrômetros para trocar ainda. Apesar que nós estamos trocando em torno de 19 mil, 18 mil hidrômetros ano, e isso tem dois grandes impactos. O primeiro impacto, lógico, que eu vou estar medindo corretamente. Medindo corretamente, o contribuinte reclama, né? Tá certo? Porque que está ocorrendo um maior aumento de água. A maquininha que você colocou tá roubando. Não é assim, né? Então, na verdade, nós temos que tomar bastante este cuidado. Então, no caso específico de Araraquara, né, nós temos um grande problema com a parte comercial de ter uma característica de hidrometração antiga. Um outro trabalho diferencial que a Araraquara faz também é por nós termos uma bancada de aferição, tá? 15% dos hidrômetros que eu retiro, eu coloco na bancada. A bancada não é só para ferir o hidrômetro que chega ou quando o contribuinte reclama. Não. A bancada serve também para quê? Para que me dê uma opção de gestão. Qual hidrômetro eu tenho que trocar? Hidrômetro de 10 anos? Eu tenho hidrômetros de 10 anos, de 9 anos, melhores que os hidrômetros com 4 ou 5 anos de classe de medição. Então, como que eu tenho que agir? Como que eu tenho que recuperar esse volume dessa diferença? E olha que eu não estou falando em faturamento. Às vezes o pessoal fala em faturamento, mas não é. É recuperar esse volume, né? Então, eu coloco 15% do que eu retiro, fico assustado, porque grande parte de hidrômetros acima de 7 anos, completamente parados. E eu percebi também que hidrômetros com 4 anos já não começa uma regularidade
de medição muito boa, né? Tá? Então a gente tem um plano de ação para essa substituição de drones para poder trazer um pouquinho mais próximo. E isso tanto na parte um pouquinho comercial. Na parte comercial também, nós trocamos a classe de medição, nós saímos de um medidor velocimétrico para um medidor volumétrico, mas por quê? É mais caro. Olha, a tecnologia de instrumentação, né, dos produtos de construção foi melhorando. Eu tenho arejadores, eu não tenho mais válvula de descarga, eu tenho caixas acopladas. E isso me faz mudar a classe de medição. Então, eu tenho que mudar, né, o meu tipo de equipamento com volumétrico. Hoje eu tenho os ultrassônicos. Os ultrassônicos aqui nós usamos em condomínios horizontais e verticais fechados, tá? Com telemetria direto ligado ao nosso sistema. Ok? Né, como sistemas de macromedidor. Por quê? É o tema que a gente vai conversar um pouquinho. Eu estou fazendo a cidade inteligente. Da mesma maneira que eu faço a leitura do meu macromedidor, nesse macromedidor eu coloco um medidor de pressão. Então, onde eu faço a leitura do macro na minha região, que é importante, né, para o meu faturamento, por isso que Araraquara mudou esse conceito, unindo o comercial com a gerência de perdas, né? Ao mesmo tempo estou colocando pontos de monitoramento na minha rede. De tal forma que eu começo a ter um banco de dados onde eu consiga antecipar. Poxa, nesse momento aqui, eu estava esperando tal pressão. Eu tenho meu CCO com o meu nível de reservatório. O operador sai de simplesmente operar e ele começa a pensar um pouquinho mais. Vamos mandar a equipe? Vamos deixar antecipar? E nós estamos começando a ter bons resultados com isso, Luciano. Na parte de perdas físicas, né, o importante é a setorização, de ter um plano, né, e isso não é fácil, né? Você hoje trabalhar, né, a cidade é dinâmica. Qualquer ação que você vai fazer na cidade, você vai estar interrompendo o comércio e fazer cruzetamento, né, fazer uma separação de rede, não é fácil. Muitas vezes você fazer uma separação de rede, você tem que parar aí, né, 2, 3, 4 bairros, tá certo? Para poder fazer o que nós chamamos de cisto de micromedição. Nessa parte aí, vocês até colaboraram bastante com a gente e viu a dificuldade que é, né? Porque a população quer ter a água, até quer a água 24 horas, e é para isso que nós temos que trabalhar. Mas é necessário subdividir para que fique mais fácil a manutenção, né? Ter um cadastro correto. Acho que tudo isso a gente vai conversar. Então, nós temos essas duas, as físicas e as comerciais. Agora, poder falar para você, Araraquara, eu creio que é comercial, estou discutindo isso com a empresa que está fazendo o plano diretor, porque o consumo passa a ser diferente. Então, aquele índice, a consumo 200 não é. Porque eu estou consumindo, eu não estou marcando. Então, isso não é perda. Né? É perda, mas não é a perda que eu tenho física na rede. Então, o meu contribuinte está recebendo essa água. Simplesmente eu não estou faturando. Né? Porque eu tenho um equipamento que não é correto. Muito interessante, muito interessante. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco aí os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo em Araraquara e realmente, a nível de média Brasil, vocês estão bem acima e eu parabenizo aí a gerência, os diretores e todos os colaboradores aí que realmente a gente roda bastante o interior de São Paulo aqui, que já é privilegiado a nível Brasil, e Araraquara tem mostrado resultados muito bacanas nessa questão de redução de perda de água. Você falou um tema muito interessante, que é a questão da submedição dos hidrômetros, né? Os hidrômetros, ele é um princípio físico, né? Então ele vai tendo desgaste, né, da rodoninha que vai girando, e esse desgaste ao longo do tempo, a gente costuma falar que vai engripando, e aí ele começa a monitorar menos, né, do que realmente deveria monitorar. Isso dá uma perda de volume que muitas vezes pode reverter em faturamento, mas às vezes não, porque às vezes a tarifa é até 10 metros cúbicos, a pessoa sai de 4 metros cúbicos para 8 metros cúbicos, ele vai pagar a mesma coisa, mas aumenta o volume pelo menos para diminuir a perda, né? Aumenta o volume micromedido para ser o real, né, Pierre? E vocês têm aí muito bacana essa bancada que você consegue fazer essa aferição, e eu costumo fazer uma analogia o seguinte: você pega um carro de um representante comercial que roda o Brasil todo, em um ano esse carro dessa pessoa está com 100 mil quilômetros, né? Ou seja, o desgaste do carro, embora o tempo de uso é um ano, mas o desgaste do carro é significativo.
Por outro lado, você pega um carro de uma pessoa aposentada que está com 10 anos de uso, mas só usa o carro de final de semana para ir até o bingo, né? Para jogar o bingo e volta para casa, ou seja, essa pessoa rodou aí 500 quilômetros por ano, ou alguma coisa assim, pouquinho, então o carro dela, embora tem muito tempo, mas tem pouco uso. Então o hidrômetro também é muito associado a isso. O hidrômetro, vira e mexe, a gente fala de tempo, né? Mas é importantíssimo levar para a bancada, porque às vezes só o tempo não é um indicador. O que importa também é o tempo, ou quantidade de giro que ele teve, né, Pierre? Isso daí consegue, sim, chegar em resultados positivos. Alguns municípios, a gente tem trabalhado bastante com iniciativa privada, que pega concessões, e eu acho interessante, eu vou levar um tópico aqui para ver se vocês já fizeram algo parecido, que a primeira coisa que eles costumam fazer ao chegar no município é fazer um cadastramento das casas de quantidade de moradores, né? Porque de acordo com a quantidade de moradores, você consegue estimar qual é o volume médio que se teria naquela casa. Então, hoje um morador é para consumir de 3 a 5 metros cúbicos por mês, né? Se você tem de 3 moradores, então, numa casa, você tem um consumo ali de 12 a 16 metros cúbicos, mais ou menos, por mês. Vocês têm feito algum trabalho disso de cadastramento, Pierre, de quantidade de pessoas que moram na casa, embora é muito dinâmico isso também, né? Sim, sim. Não temos esse cadastro, Luciano. É um cadastro bem interessante, né? E depois também vou conversar um pouquinho mais sobre o que a gente fala um pouquinho de multidisciplinaridade. E isso é uma informação que não serve só para o sistema de saneamento, né? Eu acho que hoje o serviço de saneamento, ele é como o SUS, o Sistema Universal de Saúde, né? Então tem que ser o sistema universalizado também nas informações, junto com a prefeitura. Não dá mais para trabalhar independente. Órgão, departamento de água, órgão, prefeitura, plantas cadastrais não se batendo, né? Serviços sendo feito em duplicado. Acho que isso hoje nós temos que melhorar, né? Mesmo porque é uma governança, né, com dinheiro público, e isso tem que ser bem inteligente e ser bem tratado. Nós não temos isso. Isso, como eu falei, isso varia um pouquinho de cidade para cidade, né? Essa informação é importante, ok? Mas nós não temos essa informação. Nós trabalhamos, sim, né, com as bancadas dos hidrômetros, para você, assim, qual o tipo de hidrômetro, com qual período, onde que eu tenho que atacar ou não, tá? Porque seria muito mais fácil chegar assim, olha, deu 5 anos, né, porque a norma recomenda que a cada 5 anos eu tenho que tirar e colocar na bancada, como 90% dá defeito, então já troca de vez, mas também, a mesma maneira que eu tenho que colocar e recuperar esse volume, isso me custa. E eu tenho que trazer essa receita de volta. Então eu tenho que fazer um planejamento de ação de tal forma que seja assertiva. Eu trago, eu consigo ter a receita para comprar mais hidrômetros, porque também não é fácil, né? Tá certo? Porque também tem toda a parte política, né? Aumenta o consumo geralmente é escalonado, a pessoa tem uma média de consumo de 9, vai para 12, já muda a tarifa, né? Isso acontece bastante também. E outra coisa que é muito impressionante, nós pegamos aí esses resultados, né? A maioria das pessoas que reclamam é vazamento. Os hidrômetros antigos não mostram aquele vazamento que é contínuo, você coloca lá, começa, aí a gente vê aquelas coisas. Ah, o hidrômetro é rapidinho, gira, aí vem aqueles absurdos também, né? Ah, vamos colocar, que nem acontece nas cidades, quando começa a ter essa polêmica, né? Ah, vamos colocar bloqueador de ar também, é uma coisa assim, né? Na verdade, esses bloqueadores, na verdade, só vão te dar perda de carga. Se tiver uma região com baixa pressão já fica pior ainda. Então tem que... Mas são ações aí populares que acabam tomando, né? Acaba virando lenda urbana, né, Luciano? Então acaba virando uma lenda urbana, né? Por isso que o trabalho tem que ser corretamente bem feito. Legal. Sempre baseado em técnica, né? Isso que é bastante importante. Muito bom. Essa bancada que vocês têm, eu tive a oportunidade de conhecer, são poucos municípios que têm uma estrutura dessa, e isso, sem dúvida nenhuma, favorece muito o planejamento e agir de forma correta, né? Agir de forma assertiva. Pierre, já que nós estamos falando um pouquinho de perdas aparentes, né? Nós falamos da submedição aí, que é um dos grandes problemas que os municípios têm, não só Araraquara, mas de forma geral, porque os princípios que a gente usa ainda não são os eletrônicos, né? A gente um dia vai chegar, pelos custos-benefícios dos eletrônicos, está sendo substituídos aí os hidrômetros convencionais, mas ainda não, o custo é muito alto ainda a nível Brasil, mas já está chegando, está aproximando para se tornar uma realidade nos próximos anos.
mas nós temos também as perdas que são as fraudes, né? Que elas também estão dentro das perdas aparentes, e a gente sabe que realmente existe muito ainda ligações clandestinas, né, Pierre? Principalmente pelo fato da cidade não ter sido construída agora. Nós estamos falando de uma cidade, eu não sei quantos anos Araraquara tem, mas eu acredito que são mais de 100 anos. Então você pega uma cidade de centro que foi construída há mais de 100 anos, uma ligação pode ser feita há 80, 90 anos atrás, e isso dificulta muito a parte de descobrir aonde está essas perdas. Então uma das também não deixa de ser as perdas que são devido aos famosos gatos, né? Fala um pouquinho para nós aí como que é a realidade hoje de Araraquara. E uma pergunta que eu sempre faço é: o crime compensa? Ou seja, uma pessoa que é pego com um gato, qual é a penalidade para ela em relação ao se vale a pena ela fazer de novo esse gato? Bom, Luciano, aqui nós tratamos esse gasto de duas maneiras. Nós temos dois tipos de fraude, né? A fraude que simplesmente a pessoa rompe o lacre e só inverte o hidrômetro, tá? Esse somente feito é cobrado uma multa, tá ok? Né? E se por um longo período eu cobro o retroativo. A multa é em torno de R$500 e faço o retroativo dos últimos 10 anos, tá? Dos últimos 10 anos. E o mais grave, os mais difíceis, nós temos equipe para isso, que são realmente os gatos. E aí que a gente vê que a criatividade, se fosse utilizada para o bem, né? Porque o brasileiro é muito criativo, né? Então você nunca acha uma situação parecida com a outra, né? E quando a gente às vezes fecha um setor, aí você começa a receber a população, mas você pega 3, 4 na mesma quadra, né? É a mesma pessoa que fez, ele vem com a tabela de preço que você acha horrível, né? Tem aquela gambiarra mais simples, a gambiarra média ou, né, a fraude correta bonitinha. Ele vem com uma lista de preço, tá certo? Que é inacreditável essa criatividade, né? Lógico, antigamente, quando era feita, quando se aproveitava e fazia ligação, já fazia derivação, né? Hoje, com o PAD ficou muito mais fácil, porque qualquer encanador vai lá, dobra, faz. Por isso que eu falo que tem 3 tipos, né? Ou você compra a conexão correta e faz derivação, ou o pessoal simplesmente esquenta hoje, coloca um T de PVC, cola e tudo bem. Essa é a mais baratinha em relação a isso, mas não compensa. Nesse caso, a pessoa está respondendo, tá certo? Processo judicial. Nós abrimos um boletim de ocorrência e ele responde por furto de água, né? Muitos vêm pedindo, desesperado, que entre em concurso e está respondendo, não consegue. Mas eu era muito novo quando eu fiz isso. Não adianta. Você fez, continuou, sabia que estava errado, né? Agora tem que responder por isso. Então, quando simplesmente você vira o hidrômetro, paga a multa e o retroativo. Quando é esse tipo de fraude, né, que é esse bypass, que é um pouquinho mais chato, nós cortamos até a pessoa vir aqui, regularizar a ligação com caixinha, né? Muitas vezes o cavalete é dentro de casa também, regularizar com caixinha, mas é feito o boletim de ocorrência, tá certo? Aí a parte do boletim de ocorrência, ele tem que se explicar à justiça. Sempre chega para a gente, o pessoal da justiça pede qual foi o valor, nós calculamos o retroativo de 10 anos, aí o processo jurídico é dele, o comercial é com a gente, mas o jurídico é. Então não compensa, tá certo? Mesmo porque, né, o valor da água, a tarifa de água hoje, ela tem que ser bem interpretada. Isso de município para município, né? A gente fala hoje muito, né, que a água é cara, a água não é clara, né? Você tem que ver toda a infraestrutura. Vamos voltar um pouquinho lá para o passado, onde eu tinha, né, a água, eu tinha que ir naqueles bebedouros que tinha na praça. Né? Na época de Dom Pedro, você ia lá no bebedouro que tinha na praça, pegava o baldezinho e trazia para casa. Hoje, você abre sua torneira, você tem a sua água em casa, tem uma água com controle de qualidade, né? Essa água que a gente coleta, ia para a rua, que causava doença, que todo mundo ficava desesperado, né? Que tinha na Idade Média e depois foi crescendo aquele esgoto que corria. Hoje eu coleto o teu esgoto. As cidades foram crescendo, o próprio rio não acaba autodepurando. Eu tenho que fazer o quê? Estação de tratamento de esgoto. E isso custa. O alto custo que a gente tem no serviço de saneamento é energia elétrica. Por isso que uma gestão correta também tem que ser feita. Não é só usar ou captar água, tratar o esgoto, quanto isso me custa.
Eu tenho que, hoje, captar corretamente, não agredir o meio ambiente, não deixar o valor da minha fatura muito alto. O valor da fatura de água hoje, ele compõe um sistema ambiental, não é mais uma conta de água. A conta de água é o que nós trazemos dos nossos avós, do passado. Ah, chegou a conta de água, né? Na verdade, a conta de água hoje, ela está embutida, principalmente aqui na cidade de Araraquara, está embutida uma gestão ambiental, né? A captação dessa água, o tratamento dessa água, a reservação dessa água, a distribuição desta água, a coleta desse esgoto, o tratamento desse esgoto, né? E quando nós falamos em sistema ambiental, eu tenho que retirar o lixo da sua porta. Esse também hoje é um item que é cobrado na conta de água. E a gestão de resíduos sólidos, você sabe também que é muito caro. Cuidar ambientalmente, ele é caro. E pode ser melhorado se eu começo a ter uma consciência ambiental um pouquinho melhor. Usar a água corretamente, descartar o lixo corretamente, né? Não ligar esgoto na água de chuva, né? Ou a água de chuva no esgoto, ao contrário, aqui em Araraquara nós temos os dois, tá certo? Que não foi projetado para isso, aí dá aquela chuva e estoura. Então, hoje nós temos uma gestão toda. E essa gestão toda, para quê? Para que a gente tenha qualidade de vida. E isso que nós temos, né, hoje, essa energia que a gente tem, né, 60%, 70% do nosso corpo é água. Todas essas transformações químicas que a gente tem hoje aqui, eu podendo falar com você aqui hoje, essa energia, né, esse bate-papo gostoso, é a energia que vem de água. Podemos ficar muito tempo sem comer, mas sem água não. Mentira, viu, gente? O gordinho aqui não fica muito tempo sem comer, não. Tá? Mas, tá ok? Com água é necessário, né? Então, nós temos tudo isso embutido. Então, ser ecologicamente correto hoje é caro, né? É caro. Nós temos que fazer a gestão exatamente correta destes fatores. Água, não desperdiçar, ter corretamente, né? E, principalmente, eu trabalho aqui para a população. É isso que nós vamos ter que trabalhar nesse globo todo, tá certo? E se assusta. Cada vez mais a gente está assustado, né? O que isso acontece com a saúde, né? E nós fazemos parte disso, né? Você tem saúde hoje porque você tem uma água tratada na sua casa. Você tem uma água com qualidade na sua casa. A gestão dela cabe aos técnicos. Diminuir as perdas, sim, como fazer isso, né? Mesmo porque eu não só falo em parte comercial, a gente pensa no futuro, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Como que vai ser aqui para frente? Se hoje eu reclamo do preço, como vai ser? E não vai ser aquela água, a água não tem gosto, mas nada melhor, né, Luciano, de pegar uma água que saiu da estação de tratamento, aquele gostinho de cloro assim, essa água é jóia, posso tomar que não vai ter problema, né? Para quem gosta, para quem vive isso, né? Não tem água mineral, gente. É a água que você tem, ela depende dos sais. Muitas vezes o pessoal fala assim, vou tomar uma água com ozônio. Você vai tirar os sais? Imagina que você tira o sal. De onde vai sair o sal? Sai do seu organismo, você fica triste, o organismo fica fraco. Toma água da torneira, assim, aquela água bem tratada que não tem problema não. Brincadeira, toma do filtro. Muito bom, Pierre. Então, pelo que a gente está vendo aí que Araraquara tem de experiência, o crime não está compensando, né? Ou seja, isso é roubo, isso é fraude. E a partir do momento que é fraude, principalmente de dinheiro público, né? Isso, a pessoa que está roubando do dinheiro público, né? Está prejudicando a população de forma geral. Então tem que ser punido mesmo. E bacana aí as ações que estão sendo feitas de boletim de ocorrência, levando isso para uma instância até criminal, né? Porque isso é um processo que vira, e isso mostrando para a população que isso não deve ser feito, né? Porque é grave. E outra coisa que você tocou num assunto muito importante é as pessoas valorizarem a água que chega na sua casa, né? Porque é tão comum essa água chegar na nossa casa, a gente abrir a torneira, está ali disponível sempre. Na hora que for dar uma descarga, está sempre disponível, tomar um banho, nunca tem problema de ter água a mais, porque está sempre... Hoje a falta d'água está muito pouca, ou seja, as pessoas pararam de valorizar isso porque é uma coisa que se tornou comum. Mas tem que valorizar. Essa água que chega na sua casa tem todo um serviço que você descreveu por trás, que custa, e não custa barato, e fora isso tem profissionais, tem envolvimento de uma equipe multidisciplinar para garantir a qualidade da água em quantidade e qualidade que chegue
até a casa das pessoas. Então as pessoas hoje, o ser humano tem que dar valor a isso, né? Então é fundamental também que valorize a área do abastecimento de água, que você reprisou muito bem, está diretamente relacionada à saúde pública, né? Não tem como um lugar se desenvolver ou num lugar sobreviver sustentavelmente se não tiver água potável para distribuir, porque não tem como você crescer e desenvolver, né? Então isso aí nós precisamos, também nós da áreas, valorizar mais aquilo que se faz para que a gente possa ter um reconhecimento aí pelo belo trabalho que se faz, né, Pierre? Uma outra coisa para a gente comentar aqui, a gente falou um pouco, você falou um pouquinho já das perdas físicas, dos trabalhos de setorização que vocês têm feito aí em Araraquara. Eu tive a oportunidade de estar acompanhando de vocês e vi que realmente, só pela Novais, nós fizemos mais de 75 intervenções nas redes aí, instalamos diversos macromedidores para vocês terem o controle, e a gente viu como Araraquara está atuando assiduamente nesse segmento de setorizar. E aí eu vou te cutucar, tá? Eu vou te cutucar, mas as dificuldades de você setorizar não é propriamente dito somente a obra também cria um transtorno muito grande para a população, mas é também a falha do cadastro técnico, da gente saber o que está debaixo da terra, porque conforme eu comentei, você pega Araraquara, as redes foram em alguns lugares feitas há mais de 100 anos, há mais de 80 anos, e você saber o que está debaixo da terra não é visível, é mais difícil, ou seja, se eu tenho que fazer uma intervenção na rede, aonde está essa rede, aonde ela passa, que material que ela é, que diâmetro ela é. Fala um pouquinho para nós aí da dificuldade no dia a dia disso, Pierre. Não, isso é uma verdade, né? Isso aí, então o pessoal fala do cadastro, até para fazer o plano diretor agora, nós estamos com dificuldade, porque hoje você tem softwares, né? Antigamente a gente calculava na mão, né, Luciano? Na minha idade, você é jovem ainda, mas na minha idade é calcular ali, né? Hard cross, lembra do hard cross? Opa! Calcular na mão ali, tá certo? Hoje nós temos softwares para isso e precisa ter a rede bem colocada para ter o resultado, né? Realmente, uma das grandes dificuldades que a gente teve, né, é saber o diâmetro, onde está lançado, né? Então, a melhor opção é ter a umidade. Humildade de procurar aquele encanador antigo, que ele tem um caderninho dele lá, que ele amarrou. Ah, mas eu passei o papel na época, passou o papel, mas não chegou o papel, tá certo? E é difícil. Então, vocês abriram lá, se projetavam, se programavam, tá certo? Para 2 horas, no fim era 6, porque abria, levava aquele susto assim. E agora? Corre para um lado, vê que peça que é, como estava totalmente diferente do que estava no projeto. E você tem aquele prazo, a 4 horas tem que abrir a água, porque são situações, setores grandes, né? Que vocês foram diminuindo. Então, o cadastro realmente é muito difícil, né? Hoje tem ferramentas aí, mas o que eu falo, Luciano, né, muitas vezes até para os meus alunos também, que tudo depende do ser humano. Nada substitui o ser humano. Não adianta ter um software que você puxa a linha, coloca lá, tem um cadastro. Quem vai alimentar esse cadastro? Vai alimentar o cadastro? Quem fez a obra, o fiscal que acompanhou, que passa as amarrações direitinho, o pessoal da engenharia colocar no cadastro. Não vai chegar um cadastro do além, né? Então tudo isso tem que estar interligado, não existe mais hoje um setor aqui, outro setor ali. E isso é extremamente importante. Eu creio que aqui 70% do cadastro bate, né? Mas esses 30% dá uma dor de cabeça, tá? Você vai abrir, aí depois você abre aquele asfalto, você abriu a rua inteira e você não acha essa bendita rede, tá certo? Onde está passando, está deixando de passar, e você olha assim, ai meu Deus do céu. Né? Até que você resolve, já que eu abri a rua inteira, troca a rua inteira, depois que você achar o ponto, você corta e deixa ela morta. Aí começa, liguei, acabei, chega à noite e toca o telefone. Aí 2 casas ficou sem água, você sabe que tem uma outra rede que estava ligada no outro setor. Quanto isso não acontece, quanta história. Gente, eu sou idoso, se tiver que contar história, vocês vão ver só, e é realidade isso. Né? Para você ter certeza que você fechou o setor depois de uns 2 dias. Não recebi telefonema, está todo mundo contente. Então, porque cadastro realmente ele é muito difícil. Não é só na hora de executar, é na incerteza de que você fez. Porque às vezes passa lá, uma rede de ferro já foi substituída, uma rede de cimento amianto, que foi substituída por uma de ferro, que agora você passou uma de defofô, agora estamos usando o PAD, né? Mas tinha ligação que estava na de ferro, tinha ligação que estava na de cimento amianto, tinha ligação que estava na nova, aí você sai medindo pressão, você acaba descobrindo onde que está, aí você percebe, aí tem perdas, né?
que essa rede estava no cadastro como morta, né? E na verdade ela estava lá ligada, uma peneirinha ligada, tá certo? Né? Que parecia mais irrigação, tá ok? Nem estava ligada lá. Então, realmente, a falha no cadastro, né? Isso no dia a dia é extremamente importante, né? E dá uma dificuldade, não só para a execução do serviço, mas para as surpresas que aparecem depois. Isso mesmo. Ou seja, o trabalho do cadastro, uma vez que às vezes não existe, vamos falar agora para nível de outros municípios, vamos supor que o cara não tem, o profissional não tem esse cadastro, tem que ser um trabalho contínuo, ou seja, a partir do momento qualquer serviço que você fez e teve acesso à rede de água, é importantíssimo não perder aquela oportunidade de cadastrar. Fazer um croquis, levar automaticamente para o setor de cadastro e já atualizar isso no software que você utilizar no seu município, porque essa informação é fundamental, né, Pierre? Alguém vai ser beneficiado com isso um dia. Sem dúvida. Isso mesmo. Pierre, fala um pouquinho para nós aí, dos municípios que também estão escutando a gente, quais ações que você recomenda para estar trabalhando para reduzir as perdas de águas? Porque, conforme você, no início da sua conversa, você falou que existem diversos motivos, né, que ocasionam a perda de água, né? Essas perdas podem ser aparentes, podem ser perdas físicas, mas vamos lá, um município que está querendo começar a reduzir as perdas, ele está lá com 50%, 60%. Aonde que ele deveria estar? O que você sugere pela sua experiência? Quais ações ele deve começar? Olha, Luciano, eu vou simplificar em uma palavra. Você às vezes pode achar até escrito, Pierre, está louco, né? Mas é algo assim que eu acho que é extremamente importante, né? Seja para um departamento de água que nem Araraquara, ou para uma cidade pequena, para um município pequeno, né? Ou para um município médio, chama-se multidisciplinaridade. Isto é o essencial para perdas. A perdas não é mais aquela histórico, eu produzi 30, entreguei 20 e perdi 10. Ótimo. Esse é um cálculo simples que você faz. Mas como você agir para isso? Vamos começar para agir? Olha, eu preciso da equipe de perdas para procurar vazamento não visível, mapear a pressão, verificar setor. Preciso da equipe de redes para arrumar meu vazamento ou verificar o cadastro. Preciso da minha equipe de engenharia para verificar o cadastro e colocar o cadastro e verificar a setorização. Preciso da minha equipe de comercial, porque muitas vezes o cadastro comercial é o melhor que tem. Aí o único problema é que o cadastro comercial não bate com o cadastro físico. O que é isso? Eu tenho meu setor de leitura, está tudo cadastrado os micros. Só que no meu setor de leitura, metade é atendido pela fonte zona alta, outra metade é atendido pelo Carmo zona baixa, porque o setor de produção é diferente. E quando eu falo em produção, quem vai me dar a dica de onde eu tenho que agir? Quem controla a produção, que é o Centro de Controle Operacional. Então hoje, trabalhar com perdas, eu resumo nisso, multidisciplinaridade. E como conversar isso? É fazer um brainstorm, verificar qual que é e agir. Não adianta você querer abraçar o mundo que nós não vamos conseguir. Tem que ir devagar. O que é o principal? Né? E principalmente, gente, né? Assim, nós trabalhamos, mas eu não sou especialista. Tenho a vivência, né? Mas nós temos a humildade de contratar as empresas. Abrir processo licitatório, eu preciso de um auxílio. Porque esta empresa, ela vai buscar os melhores profissionais, tá certo? Para me resolver o meu problema. Eu tenho que passar esse problema, tá certo? Porque nós não somos os especialistas nisso. Eles vão a fundo. Eles vão estar calculando como fazer, vão estar nos instigando, cutucando para melhorar o nosso cadastro, para poder acertar, né? Então, temos que contar com os profissionais da área que tenham o conhecimento. Isso é extremamente importante. Não adianta eu falar assim, olha, eu faço perdas e é desse jeito. Não. Eu consigo agir, eu consigo fazer a gestão, mas eu preciso ter um feedback atrás. Né? Eu preciso ter alguém que vai me falar, vou ter que conversar. Meu manager, o Luciano, meu manager. Luciano, estou assim, como que eu resolvo? Me dá uma sugestão. Qual equipamento eu coloco? Como que eu monitoro? Vamos atrás de ocorrer isso. Mas a multidisciplinaridade hoje ela é importante. Não se faz ação de perdas
pensando, equipe de perdas resolve. Não. Equipe de perdas resolve de caçar o vazamento. Mas pensar em conjunto, onde achar, onde que eu vou buscar esse meu maior volume, onde está ocorrendo essa baixa pressão, onde está ocorrendo a alta pressão. Ah, perdas também é só baixa pressão? Não, não é. Né? Perdas também são setores que eu tenho alta pressão. E como corrigir isso? Né? E como corrigir isso? De que maneira que eu vou ficar sabendo disso? Né? A sensibilidade do operador hoje, opa, né? Como que está isso? A vazão aumentou muito, não era para ter isso. Dado histórico. Engenheiro sempre trabalha muito com dado histórico, né? Vê quando vai falar em hidrologia, em pluviometria, sempre dado histórico. A gente precisa ter o dado histórico. Como que ocorre isso? Né? Ó, é tão fácil que eu vou dar algum exemplo. A gente tem algum setor aqui, fala assim, olha, está dando problema. Vai tal, tal, tal ponto. É batata. Num dos três, se não tem lá, você sai procurando. Mas a gente sempre acha. Escapou o CAP, por mais que você coloca lá, tá certo? Ou o registro de manobra de setor ficou errado. Porque você tem um setor fechado, o grupo de operação trabalha de madrugada. Ele sai anotando os registros. Né? Mas às vezes esqueceu um registro. Aí você começa a ver um comportamento de setor diferente. Né? Pode olhar que é um registro de separação do setor que está aberto. Então não tem como hoje você não trabalhar em conjunto, né? Não trabalhar com os técnicos em conjunto para que você tenha uma melhor objetividade na sua ação. Então, eu resumo nisso, e multidisciplinaridade, Luciano. Muito bom, Pierre. Você traz um tópico aqui interessantíssimo, porque o saneamento e o sistema de abastecimento de água são várias áreas, né? A gente tem profissionais que é da engenharia civil, profissionais da ambiental, profissionais da elétrica e automação, que é fundamental para as partes de tecnologia, que nós vamos estar falando um pouquinho daqui a pouco, para que você tenha informação, né, Pierre? Você falou que você consegue, de certa forma, um determinado setor pelo histórico, é porque você tem a informação. Se não tem a informação, fica um pouco mais difícil, né? E o sistema de abastecimento de água é carente dessas informações em vários municípios. Araraquara não. Araraquara eu já vi que vocês implantaram diversos equipamentos para controle, seja de pressão, seja de nível de reservatório, seja de vazão que está distribuindo. Mas a realidade é que ainda muitos municípios não têm nada disso de monitoramento. E aí o gestor fica sem dados na mão, sem informação, e ele fica refém de uma situação de agir somente quando tiver o problema. Ou seja, ele vai sempre agir na correção e nunca no preventivo, né? Se você tem um equipamento de medidor de vazão entrando no setor, que o seu operador já identifica que de madrugada já está com uma vazão superior, 15% superior a uma vazão típica, opa, ali já te alertou alguma coisa que tem, que você já pode anteceder e agir de forma mais rápida, né, Pierre? E aí, com isso, o que eu estou querendo puxar essa conversa? A necessidade de tecnologia, né? Isso é tecnologia que tem que trazer para o saneamento. O que você vê aí da parte de tecnologia, pela experiência que você já tem de DAI, tem evoluído? Você percebe que o DAI está querendo focar nisso, que você começou a nossa conversa de cidades inteligentes, que é um tema muito bacana. Aliás, esse tema dá uma outra live, então fica aí o convite, em breve a gente está falando mais propriamente dito de cidades inteligentes. Mas fala um pouquinho aí da tecnologia vindo para o saneamento, se já se tornou uma realidade e quanto longe ainda nós estamos para se tornar o ideal. Olha, Luciano, na verdade é isso. Nós estamos começando há 5 meses trabalhando esse projeto com Cidade Inteligente, dentro da multidisciplinaridade, foi o que eu te falei, aproveitando os encartes do comercial para ter ação nas minhas redes. Lógico que tecnologia, ela custa dinheiro, sim, né? Ela tem um valor, mas hoje não é tão um valor alto. Você consegue operar o teu sistema com um valor X, até com um valor de 10x, sem nenhum problema, tá? Mas começa pelo X, começa a ter os seus dados. Com os próprios resultados de economia que você vai ter, você começa a ampliar o seu sistema, né? O importante que eu falei é ter o histórico para que você possa trabalhar, né? Hoje o monitoramento dos reservatórios é importante, o monitoramento dos macros medidores são importantes para você saber a vazão. E o principal disso tudo, né, é como que você vai operar o sistema. Então veja bem, você tem um setor que você já tem os diâmetros de rede, você está percebendo ali que eu precisava ampliar a rede, aí você abre, chegou um loteamento novo, você abre o abastecimento para esse reservatório, aí você entra com uma tubulação de 6 polegadas,
Água folgadinha, né? Ela vai para abaixa a pressão do setor inteiro. Então o que você faz? Opa, segura o máximo para tirar da hora crítica, para que você não tenha, tá certo? Essa variação de pressão tão grande. Então você tem que operar, você tem que analisar isso, né? Então você começa a colocar pontos, tá certo? De monitoramento de pressão, pontos de vazão e usar com inteligência, né? Não é simplesmente colocar um ponto lá e deixar bonitinho na tela. Olha, eu cheguei e coloquei. Um outro diferencial que nós fizemos, Luciano, também, né, na gestão da cidade inteligente, é trazer a população mais perto de você, trazer a população mais consciente. Puxa, Pierre, mas como você está fazendo isso? Nos condomínios, nós trocamos os macros para macros ultrassônicos com saída pulsada. Nesses macros, eu consigo fazer a leitura automaticamente aqui, tá? E coloco o medidor de pressão também. Eu consigo monitorar a pressão na rede. Mas o mais importante nesses loteamentos, né, que quando sempre tem uma briga, a diferença do macro para o micro paga no macro, né? Nós chamamos esses empreendedores, olha, eu estou te colocando uma ferramenta de graça, só que você agora é o gestor. Eu dou um link, cada um acessa o seu, tá certo? Ele mesmo controla, ele vai assim, pô, eu estou vendo aqui ó, que faz 4 dias que eu estou com volume noturno. O que isso significa? Nós auxiliamos. Ó, você já verificou isso? Já. Pode procurar que é vazamento. Quer contratar o DAI? Contrata, tá certo? Ganho din-din, tá? Mas quer contratar outra empresa? Pode contratar outra empresa. Mas veja bem, todo mundo fala assim, o DAI quer vender água, eu não quero vender água. Eu não vendo água. Eu vendo saúde, eu vendo qualidade de vida. Eu não quero desperdiçar, eu não penso agora, eu penso no amanhã. Né? É assim que o DAI pensa. Então nós trouxemos, e isto foi extremamente muito bom esse resultado. Os próprios síndicos, eles ficam atentos, verificam as contas, tá certo? Vê qualquer alteração, né? Então a gente acabou trazendo isso para o nosso lado também. Então eles mesmos pensam, eu não preciso ficar preocupado onde eu estou perdendo essa água. Eles mesmos verificam e me ajudam. Eu já tenho 70 pontos desses instalados, Luciano. Já tenho 70 instrutores de águas treinados aqui. Que legal. Essa visão que você tem é muito, muito bacana. Eu converso com diversos profissionais do saneamento e é sempre interessantíssimo que a gente aprende, né? E essa colocação que você fala que você não vende água, né? Vende saúde, isso aí é muito bacana, isso é muito profundo, né, Pierre? Se você entender mesmo o princípio disso, faz todo sentido, né? E parabenizo aí realmente essa colocação, e essa frase aí eu vou lançar como efeito nas outras colocações também, eu aprendi hoje, eu vou referenciar que é uma frase do meu amigo Pierre. Muito bom. Não, Pierre, vamos lá, vamos dar continuidade. Eu vou encerrar um último tópicozinho aqui, porque o papo, quando é bom, passa rápido, né? E é pelo Instagram aqui, a gente já está quase fechando aqui, porque ele cai automaticamente com 1 hora, tá? Você, como eu, você também é um docente, você gosta da formação de pessoas, você está preocupado em essas pessoas, os nossos alunos crescerem, se tornarem até melhores do que a gente fica muito satisfeito do que isso. Eu acho que nós vemos nessa terra também de passar conhecimento, passar aprendizado e também ser humilde, que você falou muito bem aí, ser humilde o suficiente para reconhecer que também precisamos melhorar em todas as nossas áreas, né? Para os nossos alunos aí, Pierre, aqueles alunos que têm um interesse em trabalhar com o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos ou drenagem, ou seja, nós estamos falando de saneamento agora. Quais são as palavras que você posiciona? Ou seja, uma área promissora, não é? O que você fala para esses alunos aí? Gente, olha, eu sempre brinco aqui, né? Aqui do lado tem uma moça aqui que lê mão, né? Chama Dona Marta. Eu não sou a Dona Marta, eu não leio mão, eu não faço a previsão do futuro, tá certo? Mas eu sou o professor Pierre e falo para vocês. O que nós conversamos aqui hoje? Qualidade de vida. Você vai querer vida, você vai ter água. Você vai ter que fazer a gestão, porque cada vez mais esse líquido precioso está escasso e vai precisar de profissionais muito bons que entendem. É um ramo, eu não digo promissor, já é um ramo, tá certo? Que é de excelente e tem uma possibilidade de crescimento muito grande.
Eu falo que no DAI nós temos estagiários, eu tenho a minha baixinha aqui, tá certo? Hoje ela está fazendo o TCC dela aí com hidrometria, achei super bacana. Tem os meus baixinhos lá também, né? Como você tem os seus baixões, os seus de doutorado, você é chique demais, né? Tá certo? Mas eu não digo que é promissora não, gente, né? Eu digo que já é a realidade, né? E tem espaço sim, e para profissional bom, não é para profissional ruim não, hein? Tá? Não adianta não, é aquele que se dedica, pensa que vai lá, não vai acordar de madrugada, tem que acordar de madrugada. Uma vez na vida tem que trocar a bomba de um poço para saber o que é, para poder entender, para não saber que aquilo, né? Ir na boca da captação de água para você entender, né? E ver um desentupimento de esgoto, para você ver lá, eu sou palmeirense, e eu falo assim, né? O que eu tiro de camisa do Corinthians? Não, para, não vou entrar nisso aí, tá certo? Ok? Ah, não vou entrar nisso aí. Meus alunos me aturam que precisam de nota, agora aqui não, né? Tá certo? Mas sim, olha, gente, não é nem promissor, é a realidade. E o termo, tá? Gestão de saneamento. Quando falo em gestão de saneamento, como disse o meu colega Luciano, água, esgoto e meio ambiente, gestão de resíduos sólidos. Gente, essa área, você não tem sacrifício, você se diverte, né? Olha o sorriso do Luciano, olha a empresa promissora que ele tem, a facilidade dos profissionais de qualidade que ele tem, né? Você se diverte. Eu tenho uma profissão do departamento de água que é prazerosa, tenho uma profissão de professor que é prazeroso, né? De poder falar, de poder contar os meus causos de idoso que eu sou, né? Então, é uma diversão. Não tem sacrifício. Você vai ver que isto, se vocês escolherem, os funcionários, os alunos que estão aí, né? Uma aluna minha mesmo, viu, Luciano? Eu sei que está acabando, eu vou finalizar, porque eu falo, né? Ó, professor, eu não vou perder, você não vai acreditar. Eu estou trabalhando numa estação de tratamento. Achei bárbaro isso. Eu relembrei das suas aulas. Falei, ai meu Deus, que alegria ouvir isso, né? A gente fica tão feliz. Muito bom, é isso mesmo, né? E a nossa área, o quão dinâmica é, né, Pierre? Não existe receitinha de bolo, né? Um dia nunca é igual ao outro, né? Tudo é muito dinâmico. O sistema de abastecimento, né? Você iniciou a nossa conversa você falando desse dinamismo, e estamos encerrando de falar do dinamismo, que isso é muito bom. E a necessidade da gente continuar os estudos, né, Pierre? A qualificação é fundamental, porque é uma área também que, como tem muita ação para ser feita, né, mesmo no interior de São Paulo, mesmo no estado de São Paulo, que é um estado mais desenvolvido a nível Brasil, né? Tem muita coisa, e se imagina no Brasil afora, né? A quantidade de situações que tem. Então, até com o marco do saneamento veio nesse sentido, para estabelecer metas para que a gente saia desses indicadores, que a nível Brasil são os indicadores muito ruins, né? Então, fica aí a dica, que vocês possam seguir os seus professores. Tem mais 10 segundinhos para uma história? Tem, vamos lá. Por enquanto dá para ir, pode ir. História, né? Meu pai também era da profissão, por isso que eu acabei seguindo essa profissão. E depois que ele se aposentou aqui do DAI também, ele foi prestar consultoria, tá certo? Para o governo federal. Aí ele chegou ele foi lá para o norte, né? E ele chegou para o norte e foi lá no aeroporto, tudo, né? Aí chegou um padre e veio buscar ele. O meu pai falou assim, pô, um padre? Eu vim ver aqui na cidadezinha, né? Ver se pode receber orçamento para saneamento. O padre falou assim, olha, hoje, filho, você vai dormir lá na igreja comigo, na sacristia. Era no norte, tinha briga do prefeito com os índios, né? Os índios estavam atacando o prefeito. Pensa que vida de engenheiro civil é fácil, não? Pagar teus pecadinhos, você vai dormir na sacristia, viu, meu? Pensa o quê? Muito bom, Pierre. Pierre, ó, eu só tenho que te agradecer, você abrir as portas para esse bate-papo. Lembrando que essa live fica gravada no Instagram do Grupo Novais. Muitas pessoas não têm disponibilidade de ver por causa do horário, por causa da necessidade de estar fazendo uma atividade durante o dia, mas fica gravado, então a gente possa aí estar difundindo depois esse bate-papo. Gostaria de ter você
num próximo momento aqui para a gente, porque temos diversos assuntos para escutar, da sua experiência, da sua bagagem profissional e da sua pessoa. Eu te conheço como pessoa e eu costumo falar que você é uma pessoa, além de excelente profissional, uma pessoa que a gente quer por perto, né? Uma pessoa querida, uma pessoa que transmite luz, tá? Então, isso daí fica o meu sentimento de carinho por você e gratidão por estar aqui com a gente essa noite. Eu passo a palavra que você possa encerrar a nossa live de hoje. Olha, gente, eu queria agradecer ao Luciano a oportunidade. Desculpa as brincadeiras das camisas do Corinthians e Palmeiras, né? Não é porque é final de Paulista, mas assim, poder passar essa experiência é extremamente grande. Agradecer também aos meus colegas diretores aqui do DAE, a dona Ada, a Kátia, o engenheiro Braz, o engenheiro Fernando, né? Ao meu superintendente Donizete Simeone, que autorizou a esse momento estar com vocês aqui. Então, você vê que é uma administração também que gosta de, não tem medo do que expor, se expor nós vamos errar e vamos corrigir esses erros, nós vamos trabalhar para não errar, né? Então, isso é extremamente importante. E de coração muito grande mesmo, eu agradeço, é uma felicidade, Luciano, poder contar um pouquinho, quando você me passou esse convite, olha, eu não vi a hora de estar esses momentos com vocês aí. Um beijo para você, Luciano, um beijo do gordo para todos aí e muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Fica com Deus, PR. Tudo de bom para vocês e aí dá um abraço em todo mundo no DAE. Satisfação em ter vocês aqui com a gente. Tchau, tchau. Grande abraço, Luciano.